todas as mentiras que foram inventadas pela ideologia feminista ao longo de décadas e que nós, homens, acreditávamos. E, por causa disso, bilhões de homens se deram mal porque acreditaram num sistema que estava dominado, mas não havia ninguém esperto o suficiente ou não tinha os meios adequados para alertar os homens. E por isso, bilhões de homens foram sacrificados nesse sistema feminista. Não só homens, adultos, crianças, jovens, todos foram ludibriados pela propaganda feminista e feminina. Eu já trouxe aqui, por exemplo, pesquisas dizendo que as mulheres preferiam chocolate a fazer sexo. Preferiam renovar o guarda-roupa todos os anos a fazer sexo. Preferiam fazer compras a fazer sexo. Principalmente no caso das mulheres casadas. E agora tem mais uma preferência das mulheres. Elas preferem viajar do que fazer sexo. Então, assim, ó, todo aquele alarde feminista que dizia que as mulheres eram fogosas e que elas tinham a mesma vontade que os homens, tudo isso está caindo por terra. Houve um tempo em que eram mais dispostas, mas agora não. Reforçando o que eu disse, agora as mulheres estão pegando o rancor dos homens. E a tendência é de cada vez um afastamento maior. Vocês vão observando. Continue observando os rumos. Agora em 2026, continue observando 2027 e vocês vão ver que cada vez vai diminuir mais a interação entre homens e mulheres. Porque simplesmente as mulheres não querem mais. Como já falado aqui, de repente, alguma desesperada querendo um escoro, um suporte, poderá procurar um homem. Mas esse homem, se aceitar isso, ele vai ter uma vida infernal. Porque essa mulher vai ficar com ele apenas e exclusivamente porque ela quer uma provisão. Se bem que a mulher, ela enjoa até mesmo dos homens com os quais elas começam um relacionamento baseado numa atração realmente verdadeira. Elas enjoam desses caras também. A diferença para aqueles que elas não desejam e estão ficando apenas pela provisão é o tempo de duração até elas começarem a reclamar do relacionamento. A única coisa que diferencia é isso aí. Brad Pitt que o diga. E mais outros aí que pode confirmar também. Então, não tem como tirar a culpa da mulher, das mulheres,
pelo que está acontecendo agora. Os homens estão apenas reagindo. Então eu vou trazer mais aqui uma comprovação, que é sobre as viagens. Então temos chocolates, ir às compras, principalmente entre as mulheres casadas, entre as solteiras, mas preferencialmente entre as mulheres casadas. Ter um guarda-roupa renovado o ano inteiro. Elas aceitam a proposta de ficar sem sexo para ter o guarda-roupa renovado. E agora, viagens. Vamos lá. E, olha, essa informação foi atualizada em 8 de março de 2024. Transar, aproveitar um feriado para viajar ou fazer compras são experiências prazerosas para todos. Mas você consegue escolher qual dessas opções é a melhor? Segundo uma pesquisa realizada pelo Mail on Sunday, no Reino Unido, as mulheres colocam viagens e compras na frente do sexo. Se vocês fizerem essa pesquisa com os homens, vocês sabem o resultado, né? Foram entrevistadas 2.000 mulheres para que fosse possível conhecer as preferências do sexo feminino. Entre sexo e ir às compras, 59% prefere passar uma tarde comprando o que desejam. Já entre transar ou fazer uma viagem no feriado, 75% das participantes afirmam que prefere aproveitar o sol e a tranquilidade proporcionada pelas viagens. David Lewis, um dos autores do estudo, acredita que a preferência seja saudável. Deve ser mais um feminista de uma universidade. Isso não surpreende. Em entrevista ao The Daily Telegraph, o neuropsicologista afirmou que o inverno é quando a depressão sazonal ocorre com maior frequência. O céu cinzento, os dias curtos e a falta de sol pode levar a esse tipo de condição, pois esses fatores causam aumento na produção de melatonina pela glândula pineal, explica. Segundo o especialista, o hormônio em grandes quantidades pode causar sentimentos de desespero, culpa, falta de prazer em atividades diárias, além de irritabilidade e falta de energia. Portanto, uma viagem em um feriado ensolarado pode ser uma boa forma de combater esse mal. Quer dizer, incrível, incrível. Mais uma vez, todas as razões são invocadas para tirar a culpa da mulher do que o feminismo fez com as mulheres, do que o feminismo fez despertar do fundo do baú os sentimentos mais escondidos das mulheres. A mídia faz de tudo para tapar isso. Então a culpa, meus caros, é do céu cinzento. É do inverno. Que as mulheres se sentem com menos vontade de fazer sexo e aí preferem viajar. Engraçado, e eles não fazem esse tipo de pesquisa com os homens, né? Para ver se o céu cinzento teria a mesma influência com os homens que tem com as mulheres. Eles não fazem.
Então, assim, ó, tudo é feito para tapar o sol com a peneira e tirar a culpa das mulheres. Então, se os casamentos estão indo por água abaixo, eles acham uma desculpa. Se não há filhos, eles acham uma desculpa. Se as mulheres não querem fazer sexo, eles acham uma desculpa. Se as mulheres pedem a maior parte da separação, eles acham uma desculpa. Tudo menos a ideologia perversa do feminismo. A contaminação, a intoxicação da ideologia feminista. Ainda bem que nós estamos colocando tudo isso por terra. Então, assim, ó, quem quiser não acreditar, pode não acreditar. Mas os dados estão aí. Se você não quer acreditar, é porque você é teimoso. Porque você é birrento. Agora, se você parar para pensar, ou o tempo fazer você raciocinar melhor, você vai ver que está tudo declarado a olhos vistos, com provas e contraprovas de que as coisas não estão dando certo na sociedade por culpa maior, quase que exclusivamente por causa das mulheres. Lógico, elas não fizeram isso tudo sozinhas. Houve 70 anos de campanha feminista. Houve infiltração da ideologia feminista nos governos. Existem os pit poodles, os cavaleiros brancos, os populistas, os cães de guarda, todos esses caras colaboraram para que isso se tornasse realidade. Essa triste realidade. Mas eles colaboraram. Quem tem a decisão final é a mulher. E a mulher, ela acatou esse empoderamento tóxico. Ela acreditou. Ela não parou para pensar que daria errado. Ela aceitou isso. Ela acreditou que isso daria certo para todo sempre. Por todos os séculos e séculos. Então, meus caros, sem muitas explicações mais, apenas mais uma comprovação. A historieta que elas contam nos videozinhos de TikTok e Instagram é, ó, papo furado. Quando vocês verem esses videozinhos, deem risada. Deem risada. Não acreditem em nada do que elas estão falando. É tudo fingimento. Até mais, meus caros.